A polícia investiga casal suspeito de enterrar o corpo do próprio filho, um bebê de apenas 5 meses. Marcos Moreira. Esse caso aconteceu em março desse ano, mas as investigações só começaram nessa semana por causa de uma denúncia anônima. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse caso lá de Novo Gama. Tá certo, Marcos. E obras no trecho da BR-414 em Cocalzinho de Goiás deixam motoristas perdidos e o trânsito confuso. Extorsão na rede. Delegacia de Crimes Cibernéticos investiga uma quadrilha que invade sistemas para pedir dinheiro depois. Tá pensando em reformar ou construir? Então pesquise bem antes de comprar os materiais para a obra. Emerson Ferreira. Pois é, o Procon aqui de Tumbiara já constatou que muita gente vem fazendo, gastando sola de sapato e pesquisando. E é importante mesmo, já que alguns produtos, o preço de um estabelecimento para o outro varia mais de 100%. Tá certo, Emerson. E mais um atrativo turístico do estado é reaberto aos visitantes. E com novidade, agora o turista faz tour por Salto de Corumbá em trilhos dentro de um carrinho. Se aconchega aí, gente, que eu já tô chegando. Meio-dia e 1 minuto. Boa tarde para você. Lá em Novo Gama, na região do entorno, a polícia começou a investigar um casal pela suspeita de ter matado e enterrado o corpo do próprio filho. Realmente uma situação que impressiona e chama muito a atenção, né? Marcos Moreira, que traz as informações ao vivo para a gente. Como é que foi que tudo isso aconteceu? Marcos, boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, um caso bem assustador, viu? Os moradores de Novo Gama, lá na região do entorno, estão bem assustados aí com essa situação. Esse casal disse à Polícia Civil de Novo Gama que essa criança de 5 meses morreu enquanto dormia. Isso no mês de março, morreu de causas naturais. E eles teriam aí enterrado o corpo da criança porque ficaram com medo de serem aí culpados por negligência no cuidados com essa criança. Enterraram por conta própria. Agora, nessa semana, a polícia recebeu uma ligação anônima falando sobre esse caso e eles começaram, então, as investigações. E eles já ouviram os 2 suspeitos, fizeram buscas numa área onde o próprio casal disse que está enterrada a criança, mas infelizmente nenhum vestígio foi encontrado. Ontem nós estivemos em Novo Gama para apurar essas informações, conversamos com a Polícia Civil a respeito. O delegado que está à frente disse que as investigações ainda estão em fase inicial, por isso ainda não é certo, não tem como afirmar se esse casal é culpado ou não pelo assassinato da criança. O que se sabe até agora, depois de colher depoimentos aí de parentes, é que essa criança foi morta em março e só foi descoberta agora por meio de uma denúncia anônima. A gente vai seguir acompanhando esse caso, Rosane, e caso tenha mais detalhes aí, a gente segue falando durante a programação dos nossos telejornais. Volto com você. Tá certo, combinado. Marcos, obrigada. E olha, a Polícia Civil foi às ruas bem cedo numa operação contra uma quadrilha que invade sistemas de empresas, provoca uma pane na rede e depois pede dinheiro para restabelecer o sinal. Olha aí. A polícia conseguiu encontrar a sala que os suspeitos usavam para invadir sistemas de empresas e depois pedir suborno para restabelecer o funcionamento deles. No setor Santos Dumont foram apreendidos os equipamentos que os bandidos usavam para cometer os crimes e ainda computadores, pendrives, celulares e cerca de R$2.000. Segundo a polícia, o grupo atacava empresas provedoras de internet. Os integrantes entravam em um sistema e cortavam a conexão. Só que em Goiânia, 2 empresas foram vítimas desse grupo, sendo que uma delas teve um prejuízo de cerca de R$150 mil. As empresas eram provedoras de internet e eles não conseguiam repassar o sinal da empresa para os clientes.
Uma das empresas teve um prejuízo de mais de R$150 mil, porque vários clientes abandonaram a empresa por conta dessa falha, né? 2 mandados de prisão temporária também foram expedidos, mas os suspeitos não foram encontrados e agora são considerados foragidos. A operação, que foi nomeada como Ataque Mestre, é comandada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. A investigação apontou que os suspeitos pediam como pagamento dinheiro e espécie e também criptomoeda, um tipo de dinheiro virtual. Algum representante de uma empresa que tenha recebido esse ataque digital, tenha recebido também mensagens com exigência de valores com esse codinome Guerreiro, eles podem nos procurar que as investigações também serão realizadas. Mandados também foram cumpridos no Tocantins e em São Paulo. E a Polícia Militar vai transportar hoje os equipamentos de som apreendidos em Jataí durante a pandemia. E olha que é muita coisa, né não, Tássia Fernandes? Boa tarde para você. Boa tarde, Rosane, para você, para todo mundo que acompanha a gente. Esses aparelhos de som foram transportados, na verdade, hoje de manhã, levados para o fórum aqui de Jataí. Uma quantidade tão grande que foram necessárias 2 caminhonetes da Polícia Militar para fazer esse transporte. Cada uma delas fez aí 2 viagens. Isso porque foram muitas apreensões nos últimos meses. E quem traz mais detalhes dessas apreensões para a gente é o aspirante oficial Antonísio, que participa ao vivo aqui do J1. Nos últimos meses, desde que começou a pandemia, o trabalho da PM acabou aumentando nesse sentido, né, aspirante? Boa tarde. Boa tarde, Tássia. Boa tarde aos telespectadores. De fato, a pandemia causou um aumento aí na quantidade de perturbações de sossego que a gente vem atendendo. Foram aí nos últimos meses mais de 200 ocorrências, mais de 200 apreensões de sons e a gente chega a ter chamadas, 80 chamadas em um dia durante o final de semana. Por um lado, a gente vê isso com os bons olhos, que se hoje isso afeta tanto o nosso serviço, é porque conseguimos reduzir drasticamente outros crimes, como aqueles contra a pessoa e contra o patrimônio. E existe aí um conceito, né, da população de que perturbação do sossego só acontece à noite ou se esse som estiver aí num limite muito alto, né? Mas não é exatamente dessa forma, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente quando é que configura crime de perturbação do sossego. É importante a gente falar sobre esse ponto, porque muitas vezes algumas pessoas deixam de ligar para nós com medo de que em determinado horário não haja o crime. Às vezes a gente vai atender ocorrências e muitos se questionam se seria apenas depois das 22 ou apenas depois das 23. Vale lembrar então que não existe um horário exato e não existe também uma necessidade de medição desse som em algum aparelho, correto? Seja qual horário for, se o som ou mesmo instrumentos musicais ou até mesmo conversa exacerbada, a pessoa pode ligar no 190 que a gente vai atender e caso chegando ao local a gente verifique ali a perturbação do sossego, o flagrante será apreendido o som e lavrado o devido TCO. Gostaria de agradecer a participação do aspirante oficial Antonísio aqui com a gente. Esses equipamentos de som, esses aparelhos de som foram levados para o fórum aqui de Jataí. A partir de outubro, o atendimento no fórum deve ser retomado e aí vão acontecer as audiências preliminares, porque fica aí a responsabilidade da Justiça determinar a sentença para cada um desses casos. Geralmente é estipulada aí uma pena de doação de cestas básicas como medida educativa para as pessoas que cometeram esse crime. Rosane. Tá certo, Tássio. Obrigada. Até daqui a pouquinho. E olha, foi enterrado nessa manhã em Anápolis o menino de 4 anos que morreu ontem em um incêndio. A polícia vai investigar se houve abandono. É que a criança e os 4 irmãos estavam sozinhos em casa quando a casa pegou fogo. Na despedida, os familiares ainda não acreditavam no que tinha acontecido. Luiz Fernando, de 4 anos, morreu carbonizado depois que a casa onde ele vivia, com mais 4 irmãos e a mãe, pegou fogo. A avó paterna, Alice, tinha planos para o fim de semana com os netos. Quarta-feira era para ela ter levado eles, né? Aí ela ficou de levar ontem. Aconteceu essa tragédia. A Polícia Civil já fez a perícia no local, mas ainda não foi possível identificar o que causou o incêndio. A investigação também vai apurar se houve de fato abandono de incapaz. É que a mãe das crianças estava fora quando tudo aconteceu. O celular dela foi apreendido e assim os investigadores vão poder saber a que horas ela saiu
e por quanto tempo ficou fora de casa. O José é amigo da família e conviveu com o Luiz Fernando e seus irmãos. Ele conta que quando podia, ajudava com alimentos e roupas para as crianças. E que a mãe sempre buscou apoio para criar os filhos. Eu cheguei outro dia lá para levar uma cesta, estava comendo puro arroz com salsicha. A gente partiu o coração, não tinha móvel, não tinha nada, nem um fogão decente, nada. Chegava lá com a cesta, eles ficavam brincando, não deixavam nem conversar, ficavam pulando em mim, brincando, chutando bola. O velório foi para poucas pessoas. Por conta da pandemia, a vigilância sanitária permitiu que apenas os parentes mais próximos pudessem se despedir do garotinho de 4 anos e amparar a mãe. Precisa de apoio, de ajuda, psicológico, que queimou quase tudo, material escolar, queimou tudo. E é isso que a gente precisa, é de apoio. Pois é, você viu lá, é uma família muito humilde, perdeu muita coisa, então se você puder ajudar, quiser ajudar a família, coloca o telefone aí, olha, o telefone você pode entrar em contato por esse número, é o 62-3902-2646 e o DDD 62 também, telefone 99333-9536. A Polícia Militar fez uma grande apreensão de drogas na GO 431, perto de Pirenópolis. Enquanto abordavam um veículo com mais de 20 quilos de droga, a PM parou também uma caminhonete e descobriu que estava carregada com quase 1 tonelada de maconha. A suspeita é que o carregamento maior vinha do Paraguai. Primeiro, os policiais rodoviários pararam o carro de um motorista por aplicativo, que seguia pela GO 431, no município de Pirenópolis. Dentro de uma mala, os PMs encontraram 26 quilos de maconha. O homem, de 27 anos, foi preso e levado para a delegacia da cidade. Ele pegou essa droga ali no pátio de um posto em Pirenópolis, logo cedo, de um indivíduo que ele não sabe quem é, ele não identificou, máscara e tal, e levaria essa droga para Anápolis. A segunda apreensão foi uma coincidência. Os policiais estavam abordando o carro na rodovia quando notaram essa caminhonete aqui e perceberam que o motorista mudou a rota assim que viu a equipe da PM. A equipe foi atrás e descobriu que a caminhonete estava lotada de drogas. 960 quilos de maconha e skunk eram levados na carroceria e até no banco de trás. 2 homens de 19 e 28 anos foram presos. O do aplicativo não tinha passagem criminal. Um dos que a gente trouxe aqui da segunda ocorrência dos 900 e poucos quilos de drogas aí. Quando menor tem 2 passagens por roubo, né, receptação e só. Um outro não tem passagem criminal. A droga foi levada para a delegacia da Polícia Federal em Anápolis. A suspeita é que o carregamento vinha do Paraguai. E a Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão de rebite neste ano aqui no estado de Goiás. Os comprimidos estavam dentro do som de um carro que saiu de Anápolis com destino à Bahia. A abordagem foi na BR-060, em frente ao posto da PRF. Os agentes pararam o veículo e, durante a fiscalização, a atitude do motorista levou os policiais a desconfiarem. Depois de uma busca minuciosa, né, decorrente de suspeitas levantadas ali sobre o condutor, foi localizada uma grande quantidade de comprimidos, né, de anfetaminas. Essa é a maior apreensão de rebite feita pela PRF dentro de um carro no estado de Goiás. Foram quase 6 mil comprimidos que estavam escondidos na caixa de som dentro do porta-mala desse carro. Para encontrar a droga, os policiais tiveram que desmontar a caixa de som. O homem de 31 anos mora em Goiânia e disse que trabalha com transporte por aplicativo. Ele afirmou aos policiais que comprou a droga na capital para revender em um posto de combustíveis em Correntina, no interior da Bahia. É uma substância proibida e, infelizmente, é de um uso extremamente comum que nós vemos nas rodovias, sabe? Por diversos motoristas, aí, como era o caso aqui, até um motorista de aplicativo. E também é um uso que é relativamente comum em condutores de veículos de carga. O rebite é uma das anfetaminas mais usadas por parte dos motoristas profissionais, que buscam o efeito de inibição do sono e assim conseguem dirigir por mais tempo sem realizar o descanso obrigatório. A venda no Brasil é proibida pela Anvisa. O homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil de Anápolis.
Agora atenção, você que está construindo. Uma pesquisa do Procon de Itumbiara mostra que é preciso pesquisar, viu? Na hora de comprar materiais de construção. Entre os estabelecimentos visitados, o preço de um mesmo produto pode variar mais de 100%. Emerson Ferreira, quem é que tem sido o vilão por aí da construção? Boa tarde. Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde para todos. E eu acho que agora são todos vilões, viu? Tá difícil dizer qual produto que não subiu aí nos últimos meses, viu? Quem está construindo agora sabe bem do que eu tô falando. É importante mesmo pesquisar, porque há uma grande variação de um estabelecimento para outro, viu? É o caso de um produto específico, que é um aditivo para reboco, olha só. Ele é vendido mais barato a R$ 7,50 e mais caro a R$ 18,00. Uma variação de 140%. Outro também é o milheiro do tijolinho, item básico aí da construção, né? O tijolinho é vendido, o milheiro, a partir de R$ 450 em um estabelecimento, e em outro ele chega a custar R$ 890 o milheiro. Quase 100% de variação, e 97% de diferença de um estabelecimento para o outro. Outro item básico também da construção, o cimento. O saco de 50 quilos também tem uma variação de 14%. Ele pode ser encontrado o menor preço de R$ 23,60 e o maior preço de R$ 26,90. Outro produto também aí básico da construção, a caixa d'água de 1.000 litros com tampa. Essa também varia de R$ 275 com R$ 375 o máximo que pode ser encontrado. E outros produtos também da construção estão difíceis de ser encontrados aí com preços baixos, viu? É o caso de cabos, fiações, essa parte elétrica e também as ferragens, muito utilizadas aí em todas as construções. Inclusive, nós conversamos com um construtor e ele fala dessa dificuldade, desse alto investimento. Vamos acompanhar. A variação dos preços que estão acontecendo no mercado, assim, que está uma anormalidade em referente aos preços que a gente já vinha praticando, o investimento está sendo muito alto e acaba achatando a margem de lucro também dos construtores, né? A parte de tijolo subiu demais. A parte de cimento, né, subiu muito também, e as ferragens, cabos e fios, a parte de polietileno, que é toda a parte de tubulação, que é a parte hidráulica, também subiu muito. Essa pesquisa do Procon de Itumbiara não compara preço de um mês para o outro, mas compara aí o mesmo produto, né, em vários estabelecimentos. E a dica é essa: vale a pena mesmo gastar sola de sapato e pesquisar, viu, Rosane, para tentar encontrar aí um preço mais justo. Eu volto com você. Pois é, Emerson, de repente, quem sabe até adiar, né? Às vezes você tem uma reforma na sua casa, pretende construir, porque com tantos reajustes... Obrigada, Emerson. Tanto reajuste, né, gente? Tem os itens da cesta básica estão caríssimos, e agora itens da construção também. Agora, se for realmente necessário você construir nesse momento, então vai pesquisar. Olha, policiais do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, o GENARC, apreenderam máquinas caça-níqueis em Valparaíso. O Marcos Moreira está de volta, tem as informações para a gente. Eu quero saber o seguinte. Porque é o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês. Enquanto a gente vai estabelecendo o contato aí com o Marcos Moreira, máquinas caça-níqueis. Gente, já viu como tem sido feito grandes apreensões, não só aqui em Goiânia, em várias cidades aí do interior do estado. Acaba que a gente para um pouquinho para falar aí da situação que a gente anda vivendo. É a Covid-19, é aumento de preço. A gente pode chamar o Marcos agora? Olha lá, imagens aí no ar, olha, das máquinas caça-níqueis que a polícia fez a apreensão. Marcos, como é que foi que a polícia chegou até esse pessoal aí, esses locais? Oi, Rosane. Oi novamente para você. Boa tarde para quem começou a assistir o Jornal Anhanguera agora. Então, eles chegaram depois de uma denúncia anônima, viu? Essa já é a quarta fase dessa operação Jogo Sujo da Polícia Civil, desenvolvida aí também pelo GENARC. E olha só, nessa operação Jogo Sujo foram apreendidas 7 máquinas em 3 bares. Os policiais usaram a estratégia de chegar nesses locais de forma simultânea para evitar que alguns bares aí acabassem fechando as portas e fugissem da operação, viu? O objetivo dessa operação, Rosane, claro, é acabar com essa prática, né, de jogo que é clandestina
E os policiais também estão visando aí evitar aglomerações, já que estamos em pleno momento de pandemia e não é certo fazer esse tipo de prática. 3 pessoas foram autuadas e levadas para a delegacia. Rosane. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Marcos. Chegou aquela hora boa, né? De ver você aqui no J1 e olha só, o Aureliano Patrício de Anápolis fez esse registro lindo do IP florido. Essa beleza toda fica na rua da casa dele. Pensa que sortudo. Uma perfeição e tanto. Olha só essa foto também. Registro feito pelo Matheus Oliveira de Rio Verde. O Elzio Marcelo de Buriti de Goiás também está aqui no J1. O registro também é do IP amarelo que fica na entrada da cidade. Oh, coisa boa, essa época do ano é bonita, né, gente? É nessa hora que a gente tem orgulho de morar em Goiás. Ó, deixa eu mandar um beijo, um cheiro para quem está me acompanhando aqui, que está mandando mensagem. Olha só, o Alisson Mendes de Anápolis, Lélia de Anápolis também, Darley Borges de Formosa, Israel de Santo Antônio do Descoberto, o Adriano de Alexânia, Herondes de Valparaíso, a Irani Gomes de Corumbá de Goiás, a Odete Efraim e Militina de Anápolis. Quem mais? A Fátima Moura também de Anápolis, a Joelma de Lusiânia, o José Orlando e o neto Samuel Caleb de Valparaíso, que também está ligadinho aqui no Jornal Anhanguera, a Rosa de Lusiânia, o Milton de Anápolis e tem uma galera aqui que também está acompanhando, ó, o Ian, Davi, Roberta, Luciano e Janete de Santa Helena. Um beijo e um cheiro para vocês, gente. Muito obrigada, viu? Ó, divide com a gente alguma curiosidade que tem aí na sua cidade, quer conversar com a gente, manda mensagem aqui no WhatsApp, olha, 62985455555, tá bom? Agora, 12h21, a gente vai para o intervalo. A seguir, novo decreto flexibiliza ainda mais o funcionamento do comércio em Pirenópolis. Marina Demore. Isso mesmo, Rosane. Agora as lojas vão poder se abrir às 7 horas da manhã e funcionar até às 22 horas. Mas o toque de recolher, né, que foi implantado aqui na cidade, também continua. A gente vai explicar direitinho como é que vai funcionar para o turista a partir de amanhã, já de hoje, aliás, daqui a pouquinho. Combinado. E um trecho da BR-414 em obras está levando risco para quem dirige na região. A Camila de Anápolis hoje é quem chama o intervalo para a gente. Roda aí. Camila do Zandaia, lá na Zona Anguela Baltazar.